tudo bem? Leslie aqui, estamos de volta depois de um tenebroso inverno, falta de problemas técnicos, problemas com o microfone, mas agora eu acho que está solucionado. Você, por favor, que está me assistindo, dos meus três ou quatro assinantes frequentes, me deem um feedback, por favor, com relação à parte técnica, ou seja, som, luz, câmera, sincronia de áudio, essas coisas, tá bom? Por favor, vou ler e serei muito grato nos comentários. Mas vamos lá. A coisa começou quente em Santa Clara depois dessa off-season. O que aconteceu? São Francisco saiu de favorito ao Super Bowl para sair, obviamente, para não ter ido nem aos playoffs. Eu previ isso, não porque eu sou chato, não porque eu quero chegar aqui e dizer, olha, tá vendo como eu falei, mas porque isso era muito previsível na NFC. Todos os times que perderam o Super Bowl nunca voltaram. Então o São Francisco, para conseguir isso, deveria ter feito manobras importantes e não as fez. Então o que acontece? Pagou o preço por isso. Já tinha acontecido em 2019, 2020. Houve um número grande de lesões por conta de uma série de outros fatores relacionados à lesão. A gente viu esse ano a manutenção e o management, né, que eles chamam, né, a gestão desses jogadores machucados não foi boa. Vimos como Christian McCaffrey na voltou como se fosse 100%, tirou simplesmente Jordan Mason, Hufanga, Dream Greenlaw, que acabaram se machucando, todos eles acabaram se machucando de novo após a volta. A gente já fez até vídeo sobre isso. Então foi muito mal feito a sua gestão de pessoal e de pessoal que está lesionado. Há uma teimosia de Kyle Shanahan, que eu tuitei hoje. Quem me segue lá no Twitter sabe disso, que eu coloquei ali, que eu perguntei para o Grant Cohn, que eu sigo, que é um analista de lá, se ele consegue fazer alguma análise de Kyle Shanahan sem citar, se encaixa no esquema. Eu já estou cansado desse negócio de esquema. Imagina, você tem um time de futebol soccer, como a gente coloca aqui, e você tem a oportunidade de contratar um jogador, por exemplo, como Cristiano Ronaldo ou Messi em seu auge. Seja ele, escolha aí o jogador, tá? Escolha o jogador, Romário, que seja. E aí você, não vou contratar ele porque ele não se encaixa no meu esquema. Ou seja, você não quer mudar um pouco do seu esquema para um jogador de alto nível. Não faz nenhum sentido na minha cabeça, mas faz sentido ali. Mas vamos colocar aqui algumas coisas com relação já nessa off-season, tá? Temas principais, eu vou até fazer uma transição aqui no meio, depois que eu falar aqui as introduções, para quem começou nesse meio e quer pular. Vamos lá. A gente vai falar sobre os coordenadores, tá? Houve entrevista de coordenador defensivo importante, sobre jogadores, inclusive eles já falaram que vão liberar um jogador em 1º de junho, isso nunca aconteceu no front office, e outro que eles falaram que não, e obviamente o contrato de Brock Purdy, que é o que mais se fala aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, voltando aqui, vamos começar sobre os coordenadores, porque tem uma coisa nova aqui que eu até não tinha colocado para falar, mas isso saiu ontem. O que acontece é o seguinte: Brian Schneider foi demitido, coordenador de times especiais, também previsto, tá? Assim como Nick Sorensen saiu da coordenação defensiva. Mas tem algumas coisas que a gente deve colocar. Nick Sorensen parece que vai continuar na instituição. Vai continuar. E estão cogitando que ele vá para ser coordenador dos times especiais. Eu falo assim, peraí, vamos ver se eu entendi. Nick Sorensen, que fez um péssimo trabalho como coordenador defensivo. Vamos retomar, tá? Brian Schneider sair era previsível, tá? Foi o pior special teams da liga. Pior mesmo, tá? Em todos os quesitos. E aí o Nick Sorensen, que foi ruim como coordenador defensivo, tá? Que tinha feito a aplicação no ano anterior de pessoal, ele não está preparado e tudo mais. Aí no ano seguinte, com o Steve Wilkes, que fez a terceira melhor defesa da liga, lembra, no Super Bowl ele consertou os problemas e no Super Bowl segurou o Patrick Mahomes para 16 pontos. Isso mesmo. Enfim, aí ele substituiu o Steve Wilkes
foi a 27ª, uma coisa assim, eu nem olhei porque eu fiquei com receio de olhar, mas entre as piores defesas da liga. Os últimos jogos, o time em frangalhos, 40 e tantos pontos, e aí vem a informação por que é que o Nick Sorensen foi contratado. Porque os jogadores gostavam dele, não gostavam muito do Steve Wilkes. O coordenador defensivo está cobrando dos jogadores de defesa, está cobrando esforço, cobrando que eles cumpram as determinações. Meu Deus, aí o jogador não gosta. Aí ele contratou o Nick Sorensen. Que atitude antiprofissional, caso se confirme, não consigo acreditar que isso efetivamente aconteceu. E aí o Nick Sorensen faz uma besteira, piora muito a defesa, apesar das lesões todas, piorou a defesa, e ele continua na organização para ser o coordenador de times especiais. Quer dizer, ele destruiu a defesa, agora vai, quer dizer, destruiu não vai porque está muito pior, qualquer coisa melhora aqueles times especiais, mas enfim, a posição você coloca o cara que você gosta, você coloca o melhor cara para a posição. E isso é que a gente tem que colocar aqui, e a gente vai continuar falando isso um pouco mais à frente, tá? Robert Saleh fez a entrevista para coordenador defensivo, graças a Deus, tá? E deve ser o cara que a ser colocado, estão esperando a decisão dele, mas ele tem pelo menos 2 entrevistas para head coach, que é para o Jacksonville Jaguars e o Las Vegas Raiders. Eu apostaria que caso ele vá ficar, ele fique em Jacksonville, tá? Que ele tem história lá e tudo mais. Embora o Raiders deva oferecer uma coisa muito boa, acredito que ele vai ficar. Não vejo esse perfil lá em Las Vegas. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Não menos importante, vamos falar agora sobre os jogadores. Veja bem, Deebo Samuel fez a pior temporada de sua carreira. A pior temporada de sua carreira. E aí foi perguntado, vocês têm alguma perspectiva de liberar Deebo Samuel? E aí eles responderam, tanto Caio quanto John Lynch, não. Nós não estamos aqui para discutir a liberação de bons jogadores de futebol. Eu pergunto, nós estamos falando de Deebo Samuel. Não que ele seja ruim, mas ele já não rende mais em São Francisco. Veja bem, uma coisa é o jogador ser ruim, o cara pode ser bom, mas ele já não rende mais na sua equipe. É melhor para a instituição e para a equipe que ele vá para a equipe e para ele que ele vá para outro local, por exemplo, que ele possa se encaixar e vai ter sucesso. Tanto a equipe vai ter sucesso quanto a ele. Então não faz nenhum sentido na minha cabeça. Enfim, disseram que não ia liberar, só que eles já avisaram que vão liberar o Javon Hargrave, que é o defensive tackle que ficou machucado. Realmente o Hargrave ele não correspondeu ao contrato que ele recebeu, isso é um fato. Mas ele estava machucado. E nunca, o que chama a atenção, nunca essa organização antecipou a liberação desses jogadores a partir de 1º de junho, porque vira o contrato, diminui o cap hit. Ou seja, ele já avisou que ele vai ser liberado dia 1º de junho. Mas veja bem, o Hargrave é um bom jogador e São Francisco depende muito de defensive tackles. Ou seja, vai ter que liberar ele, que tem um potencial ainda, não estou dizendo que ele foi bem, tá? Mas o outro que também tem potencial de Deebo Samuel fica. Ou seja, qual é o critério de permanecer o Deebo Samuel e não permanecer o Javon Hargrave? O mesmo critério de manter Nick Sorensen, que eles gostam da pessoa. Ou seja, gostar da pessoa é um critério fundamental para essa organização, não ser o melhor, o que já chama muita atenção e um grande problema. Com relação ainda sobre a coordenação, surgiu uma notícia ontem sobre o coordenador ofensivo, que ele estava promovendo o Kubiak, que é coordenador de linha ofensiva ou de passes, enfim, um coordenador assistente lá para lá. Só que isso quebra a regra da NFL, porque a NFL não permite que você promova assim. Você precisa fazer uma série de entrevistas. Coisas da NFL, a gente pode discutir se é certo ou errado, mas o fato é que as regras são essas. Então, mesmo sendo interno, ele precisa promover um número X de entrevistas para o cargo. E ele diz que já ia promover, não pode. Se fosse o John Lynch, ela fala, não, gente, ele quer, né, ele está ali votando, mas ainda tem que fazer as entrevistas. Não, o Kubiak não é. Deve só falar, não, o Kubiak ainda não é. Ele é o cara que melhor encaixa e que talvez ele se encaixe, mas tem que fazer as entrevistas. Era o que o John Lynch devia fazer e pronto. E morria o assunto. Não desautorizar
e pronto, né? Vamos lá. E agora o mais importante e o mais polêmico. Vou até fechar meu caderninho aqui que eu estava com as anotações, que é Brock Purdy, o seu contrato de Brock Purdy. Nós já fizemos um vídeo sobre isso e John Lynch e Kyle Shanahan deram todo o suporte possível e imaginário para o Brock Purdy. Todos. Significa que eles vão fazer um contrato. Agora, a pergunta que se faz é que o quanto eles realmente gostam do Brock. Por quê? O Chris Sims, que todo mundo sabe que é amigo do Kyle Shanahan, amigo, ele se diz amigo dele e amigo do John Lynch, disse que ofereceria 30 milhões de dólares, 25, 30 milhões de dólares, porque o Baker Mayfield é melhor do que ele. Eu já falei, peraí, o Baker Mayfield fez um ano melhor do que o Brock. Não dá para dizer que é melhor. O Brock tem mais vitórias em playoffs, tem um rating melhor, tem números melhores. O Baker Mayfield começou, mas foi incrível, não importa. O Baker tem, como é que chama? Ele tem recorde negativo, ele tem mais derrotas do que vitórias, e o Brock não é assim. O Brock fez 2 anos muito bons e um ano ruim. Isso pesa? Claro que vai pesar no contrato, não estou dizendo que isso não vai pesar no contrato, mas colocar ele imediatamente melhor que o Baker, não dá. Veja o que aconteceu ontem com o Justin Herbert, 4 picks no jogo de playoff, tá? Muita gente pode falar que é a DeMeco Ryan, cara que eu sou fã, cara. Esse cara é um cara inteligente. Ele e o Robert Saleh, tá? São caras muito inteligentes. E eu coloquei ontem no Twitter também, que eu acho que o DeMeco Ryan está mais próximo de ganhar um Super Bowl do que o Kyle Shanahan. E eu voto nisso aí, tá? Voto nisso aí. Por quê? Porque é um cara inteligente. Pô. O DeMeco Ryan é um cara inteligente. Eu sou fã desse cara. Se alguém tiver a camisa dele, tiver um contato aí, falar, fala que eu sou fã do cara, porque eu sou fã incondicional do DeMeco Ryan. Pra mim, ele é o cara. Ele é um dos melhores técnicos da liga por diversos motivos, assim como o Dan Campbell. Pra mim, ele e o Dan Campbell de Detroit e o DeMeco Ryan são os 2 melhores em relação a conjunto, a manter o conjunto. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Nós vamos saber, voltando ao Brock Purdy, nós vamos saber o quanto eles realmente gostam do Brock Purdy, quanto eles vão fechar de contrato. Se eles fecharem 65 milhões por ano, aí você sabe que eles amam o Brock Purdy, vai ficar ali 10 anos. Se eles fecharem um pouco a menos, a gente sabe que não é assim. A estimativa que as pessoas têm vai ficar entre 45 e 55 milhões de dólares, que é o mercado. O principal que ganhou, eu já fiz um vídeo aqui, é o Dak Prescott, com 60 milhões, que o Dak não vale. Tá? Trevor Lawrence, 55 milhões, também não vale, cara. Tua, 53, não vale. Então, vamos ver o quanto vai ficar nesse contrato. O fato é que esse processo deve ser fechado logo. Isso, pelo menos, é o que nós, torcedores aqui, desejamos para que isso feche. Mas pode ter certeza, vai começar a novela Brock Purdy e eu espero que seja logo agora. E o Brock, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, o Brock precisa melhorar, tá, Brock? Aí é com você, é exclusivamente com você. Um abraço a todos e até a próxima.